Bem, a gente vai seguir acompanhando e trazendo, inclusive, informações a respeito dos projetos, né? O que o governo pretende fazer. Inclusive, a administração federal aposta na tarifa zero do transporte público e na isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Essas são as principais bandeiras, né? As apostas para a campanha pela reeleição em 2026. As novas promessas sociais, chamadas de pautas populistas, estão sendo discutidas em ritmo acelerado e custariam juntas, anote aí, cerca de 125 bilhões de reais por ano. Apesar do curto prazo, os integrantes do Planalto pressionam o Congresso e suas próprias equipes para viabilizar as propostas em razão do fortalecimento da imagem de Lula, enquanto o país está em déficit e não há previsão fiscal para o pagamento dessas regalias. Começar essa com o Cristiano Beraldo, os cálculos do governo, principalmente para essas duas matérias, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e também a proposta de custo zero no transporte público. Há uma estimativa, Beraldo, que indica que isso custaria 125 bilhões de reais ano. E a gente está falando de um governo que acumula um déficit altíssimo, né? Para pagar isso, o que poderia ser feito? Cortar na própria carne, diminuir o tamanho da máquina ou criar novas taxas, novos impostos? E as máquinas imprimem dinheiro, Caneta. É assim que se resolve esse tipo de coisa em governo populista. Aí você joga a inflação lá para cima, a economia vai para o saco, porque todo mundo percebe que não há nenhuma seriedade do governo para fazer o que precisa ser feito, aplicar os remédios necessários para fortalecer a economia brasileira. E aí a gente fica aí diante desse governo que não quer fortalecer a economia brasileira, quer fortalecer a si próprio, fortalecer as suas chances de reeleição. Vejam vocês que hoje o Brasil aceita que o governo federal comece a discutir passagem de ônibus de graça para a população do país inteiro. Ônibus é assunto municipal. Mas o governo federal está lá se metendo porque já percebeu que dar ônibus de graça para a população é algo que dá voto, pega bem, gera uma percepção positiva de que o governo está entregando alguma coisa boa para a população. Agora, como a população ela é muito ignorante, afinal de contas, o nosso sistema educacional patrocinado por Paulo Freire é uma máquina de produzir analfabetos funcionais, a gente percebe que a população brasileira, em geral, ela está anestesiada. Ela não consegue perceber que quando um governo quer dar a você a sua passagem de ônibus, significa que você não tem a menor condição de ter uma vida digna, porque você não consegue fazer dinheiro nem para pagar a sua passagem. Quer dizer, pagar a passagem, que custa lá alguns poucos reais, já faz uma diferença na tua vida e você passa a simpatizar com um governo malandro, sem vergonha, que está querendo te comprar por uma esmola. Então, essa lógica do governo é a lógica de um país falido, não só falido economicamente, falido moralmente. Porque nós não temos perspectiva de progresso, de prosperidade nenhuma na população brasileira, salve-se quem puder. E é por isso que a gente observa, Caniato, essa dinâmica que se criou. Todo dia, as pessoas que acessam rede social se deparam com uma notícia cada vez mais corriqueira. Um influenciador que eu nunca ouvi falar, mas que postava suas fotos na rede social cheio de ouro, hoje tinha um lá cheio de dólar e tal, não sei o quê, preso porque está envolvido com tráfico, preso porque está envolvido com picaretagem aí de bet, preso porque está envolvido com qualquer coisa do submundo, do crime. Porque hoje no Brasil é assim. As pessoas querem ter dinheiro e aparecerem sendo ricas e não medem esforços para isso. Fazem qualquer picaretagem para ir às redes sociais ficar tirando onda de Ferrari, de relógio de ouro,
virou coisa corriqueira para essa escumalha, essa gente nojenta que simboliza a ignorância brasileira. Esse bando de puxa-saco do Oruan, outro semi-analfabeto criado no meio da bandidagem que fica fazendo música pro Comando Vermelho, e aí milhões de pessoas seguindo uma figura dessa. Então, assim, sinceramente, Caniato, o Brasil não tem nenhuma chance de dar certo. O Brasil, não é que o Brasil não está no caminho, o Brasil está no caminho completamente errado. Nós estamos no caminho para nos afundarmos numa lama absolutamente nojenta, onde se aplaude essa gente de quinta categoria que fica tirando onda na internet, mostrando uma riqueza que roubou, que não conquistou. Análise dos nossos comentaristas para a indicação que o governo poderia gastar algo em torno de 125 bilhões de reais por ano com duas pautas consideradas estratégicas: tarifa zero no transporte público, e bem apontou o Cristiano Beraldo, que trata-se de uma incumbência, uma responsabilidade do município, né? Qual seria o arranjo, inclusive legislativo, para transferir essa responsabilidade para a União, né? A União bancar as passagens de ônibus dos municípios, além da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Você, Dávila, como avalia essa movimentação? Para além da questão fiscal, tem esse aspecto destacado pelo Beraldo, né? A mentalidade, né? O que move a pessoa, né, que se seduz por um bilhete de transporte público? É isso que garantiria um voto, o apoio a determinado governo? Caniato, metade da população brasileira vive de mesada de um cheque do governo. Portanto, quanto mais você deixar o cheque gordo ou ganhar coisas gratuitas, mais as pessoas que já estão viciadas nesta ajuda do governo acham que isso é bom para elas. O que me gera indignação, Caniato, não é a estratégia populista que é a coisa esperada deste governo. O que me gera indignação é a apatia da sociedade que cruza os braços e não se manifesta contra esses absurdos. Onde é que está a voz da Fierge, da Fiesp? Onde é que está a Federação do Comércio? Onde é que está a APAS, a Abras do varejo? Onde é que estão as vozes corajosas para denunciar essa impostura, esta mentira, esta farsa? A apatia e a omissão da sociedade civil, principalmente do setor produtivo, é vergonhosa. Estão vendo o absurdo que estão fazendo com o nosso dinheiro, estão vendo que vão deixar um Estado absolutamente quebrado em 2027 e parece que estão no silêncio mais profundo, esperando algum milagre na política, ou não se indispor com o governo que tem chance de ser reeleito e pode criar mais problemas para o seu setor e o seu negócio. Esta vergonha vai custar caro ao país, porque a omissão e a apatia é sinal de conivência. Parece que você não se importa com o que está acontecendo nessa política desastrosa de levar o Brasil a ter a maior dívida de todos os países emergentes em relação ao PIB. Esta vergonha de um governo incapaz de cortar custo e aumentar a carga tributária, e hoje nós pagamos a carga tributária mais alta de todos os países emergentes. Fazer com que o brasileiro que produz e trabalhe gaste 5 meses do ano só para pagar imposto. É vergonhoso. Portanto, a omissão e a apatia da iniciativa privada é hoje algo que envergonha mais do que a hipocrisia do populismo. Pois é, várias pessoas se manifestando, enviando mensagens. A Ione Mota escreveu o seguinte: tudo bem se o governo quer, mas o Congresso não pode permitir isso. É preciso ter responsabilidade. Você, Mota, o que a gente pode esperar a partir dessa ideia do governo? 1 minuto e meio, por favor. Endoidou e perdeu todo o controle com essa obsessão por impostos. Ainda há quem insista em ter uma discussão técnica sobre isso. Eu já disse, esquece discussão técnica, porque a gente está diante de um fundamentalismo
arrecadatório, são os talibãs do imposto. Essa turma acredita na visão do Estado, que atua como equalizador de riqueza. Tira de um, guarda uma parte para si e dá para os outros. O modelo ideal dessa turma, prestem atenção nisso, é o imposto de 100%. Tudo vai ser de graça para você, caro espectador, mas o seu salário no final do mês vai ser zero. Esse é um tema que naturalmente mexe com as pessoas, porque há um entendimento de que alguns aspectos precisam ser melhorados para uma fatia da população. A gente tratou disso por diversas vezes sobre a defasagem na tabela do imposto de renda. Muitos entendem que é preciso fazer uma adequação, ajudar da maneira que for possível aquelas pessoas que ganham menos, mas, do outro lado, muitos defendem a responsabilidade fiscal, algo que faltaria a essa administração. E aí os especialistas acabam ficando, inclusive, muito surpresos, né, com uma proposta que poderia onerar em 125 bilhões de reais por ano as contas do governo com duas iniciativas. Enfim, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Para você que nos acompanha pela rede, fique agora com a sua programação local. Seguimos aqui com as análises e as discussões dos nossos comentaristas. Deixa eu só arrematar, fechar essa discussão com o Cristiano Beraldo, porque várias mensagens aqui, Beraldo, que indicam o papel do Congresso Nacional, deputados e senadores que votam pela retirada de pauta de um projeto que indicava o aumento, a elevação de impostos, mas ao mesmo tempo se sentem motivados a aprovar uma modalidade de transporte público que poderia ajudá-los, inclusive, eleitoralmente. Então, quando a gente fala de política de convicção, tem aquele deputado que muitas vezes fala grosso em uma discussão, não podemos aumentar impostos, mas em uma outra de transporte gratuito, ele pode até sair como bom moço para uma parcela da população. E aí, qual é a pegadinha, sugerindo para o eleitor fazer esse exercício, né? 1 minuto e meio. Neto, vamos lá. Objetivamente, se alguém tiver vergonha na cara na hora que exerce um cargo público, sobretudo um cargo público federal, no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, quando vai falar de transporte, essa pessoa, num país de dimensões continentais como o Brasil, pouquíssimo integrado aos seus vizinhos da América do Sul, ele deveria estar pensando num grande projeto de ferrovias para poder conectar diversas áreas do Brasil, inclusive a ferrovia que pudesse, num acordo entre Brasil e Peru, fazer a conexão entre o Atlântico e o Pacífico sem precisar da China. Deveria estar pensando grande no desenvolvimento que estradas bem fabricadas, bem produzidas, bem construídas podem levar aos mais distantes locais do Brasil, mas não, Canhato. Ele não está fazendo a política com esse objetivo. Ele está fazendo essa política mesquinha de querer ganhar o voto na próxima eleição e dane-se o Brasil. Aliás, eu vi rapidamente aqui, Canhato, uma postagem hoje no X que me chamou muita atenção. Era um comentário sobre uma notícia de um portal desses de fofoca que falava que uma fulana, que eu nunca tinha ouvido falar, ganhou do seu namorado, marido, um colar de 300 e tantos mil reais. O comentário que fez o maior sucesso era uma pessoa dizendo: eu nunca vou ganhar 300 mil reais, com 300 mil reais eu compraria um apartamento, destilando o seu ódio em relação àquela notícia do presente. Ela não estava preocupada em ir trabalhar, lutar, crescer, prosperar, juntar dinheiro, encontrar o caminho para ela comprar, não um apartamento de 300 mil reais, mas se for da vontade dela, ela comprar o colar de 300 mil reais. Não! Ela queria destilar o seu ódio diante daquele que estava ali se dando com mais prosperidade do que ela. Então, qual é a política que o político brasileiro faz? É para essa medíocre aí. O político brasileiro quer atender ao medíocre. Ele não quer fazer com que a população progrida, prospere, cresça intelectualmente, financeiramente, e com isso faça um Brasil melhor. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações e, naturalmente, esses textos que serão apresentados muito em breve.